Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias e você irá assistir a 12ª aula do nosso curso de Cálculo 2, onde iremos falar sobre o produto vetorial, uma operação de multiplicação entre dois vetores, cujo resultado será um novo vetor. Mas antes de começarmos a nossa aula, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba em primeira mão o aviso de novas aulas disponibilizadas aqui para vocês. Venha conferir comigo a nossa aula de hoje. Vamos conversar a respeito do produto vetorial. Vimos anteriormente que um vetor pode ser multiplicado por outro vetor e assim obter como resultado um número. A essa operação demos o nome de produto escalar. Caso você ainda não tenha visto a aula de produto escalar, eu vou colocar um card aqui em cima para que você possa assistir essa aula também, ok? Na sequência, podemos tentar responder a seguinte pergunta: é possível multiplicar dois vetores de modo que o valor resultante dessa operação seja um vetor perpendicular aos outros dois? E eu já adianto a resposta aqui para vocês. Sim, nós podemos, né? Para isso, a gente precisa considerar dois vetores, A e B, de modo que o vetor A tem as componentes A1, A2 e A3, e o vetor B tem as componentes B1, B2 e B3. Dessa forma, a gente pode definir o produto vetorial através da seguinte operação: A vetorial B é igual a um vetor com três componentes, onde a componente x dele é A2 vezes B3 menos A3 vezes B2. A componente y dele é A3 vezes B1 menos A1 vezes B3. E a componente 3 desse vetor vai ser A1 vezes B2 menos A2 vezes B1. Observem que o resultado do produto vetorial, como era de se esperar, é um vetor de três componentes, onde as suas componentes são uma espécie de combinação das componentes do vetor A e do vetor B. Outro ponto muito importante a se destacar é o símbolo que utilizamos para falar do produto vetorial, que é representado por essa letra x. No caso do produto escalar, utilizávamos um ponto. Por isso, é fundamental que se mantenha a notação utilizada. Tudo bem? Como já bem disse, o resultado do produto vetorial ele é um vetor, que é simultaneamente perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com os vetores A e o vetor B. Uma consequência disso é que quando calculamos o produto escalar do vetor A com o vetor produto vetorial, né, vemos que ele é identicamente nulo, ou seja, é igual a zero. O mesmo vale para o produto escalar entre o vetor B e o resultado da operação de produto vetorial. Além disso, vocês podem se deparar em outros livros, até mesmo outras videoaulas que vocês possam vir assistir, que o produto vetorial ele tem outro nome. Ele é conhecido como produto externo ou produto cruzado. E por fim, o produto vetorial ele é definido se os vetores A e B forem vetores tridimensionais, ou seja, tiverem três componentes. Para o caso de vetores em duas dimensões, com duas componentes, a operação de produto vetorial ela não é definida, porque você não consegue construir em duas dimensões um vetor que seja simultaneamente perpendicular ao vetor A e ao vetor B bidimensional, ok? Ou seja, a operação de produto vetorial ela não é definida para vetores em duas dimensões. Nós vimos que a operação produto vetorial ela tem uma expressão que é bastante difícil de ser lembrada. E por isso a gente vai utilizar a notação de determinantes de matrizes para poder obter uma expressão do cálculo do produto vetorial. Então, para que a gente possa obter essa expressão, vamos considerar aqui uma matriz 3 por 3, de modo que essa matriz seja representada pela matriz A, onde os elementos da matriz são indicados pelos números A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Vale lembrar que todos os elementos das matrizes aqui são números, ou seja, podem ser tanto positivos quanto negativos. A partir dessa matriz 3 por 3, vamos ver como podemos obter o determinante dessa matriz. Existe uma infinidade de métodos que podem ser utilizados para obter esse determinante. Eu particularmente gosto de utilizar uma e vou apresentar essa para vocês. Então, a gente quer calcular o determinante da matriz A.
ou o det de A. Como que a gente procede? Bem, você vai colocar a matriz A em questão, então eu coloco a matriz A com os elementos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ao lado dessa matriz, eu vou repetir as duas primeiras colunas, A1, A2, B1, B2, C1, C2, conforme aparece aí para vocês. E agora a gente vai começar a calcular o determinante da matriz. A primeira coisa que você deve fazer é multiplicar todos os elementos que aparecem nessa diagonal indicada pela seta azul. Então, temos A1 vezes B2 vezes C3. Na sequência, você também vai multiplicar todos os elementos que estão indicados por essa segunda seta azul. E, por fim, você vai também multiplicar todos os elementos que estão indicados pela terceira seta azul. Guardemos esse resultado. Depois, você vai fazer o mesmo procedimento, porém no sentido contrário. Então, você vai multiplicar A3 com B2 com C1, você vai multiplicar A1 com B3 com C2, e você vai multiplicar A2 com B1 e C3. Diante de todos esses elementos, você vai organizar para calcular o determinante. Como que vai funcionar? Os elementos que você encontrou através da seta azul, você vai manter o sinal positivo e vai somá-los normalmente. Os elementos que você encontrou multiplicando através da seta verde, você troca o sinal dos termos, né? Então, ele vai ficar com um sinal de menos, e aí o determinante vai ser dado pela seguinte expressão. O determinante da matriz vai ser igual à soma dos produtos dos elementos da matriz que você encontrou através da seta azul, menos a soma dos elementos que você encontrou com a seta verde. Veja que eu já coloquei o sinal de menos em evidência, mas a gente tem que lembrar sempre de trocar o sinal. Tudo bem? E com essa expressão do cálculo do determinante de matrizes, se nós reescrevermos a matriz A e substituir a primeira linha da nossa matriz, né, onde lá estavam A1, A2 e A3, pela base canônica indicada pelos versores I, J e K, obtemos um método que é para calcular o produto vetorial. Em outras palavras, nós temos o seguinte: o produto vetorial de A com B, ou A vetorial B, ele é igual a uma matriz em que a primeira linha dela são as bases canônicas, I, J, K. A segunda linha são as componentes do vetor A, A1, A2 e A3. E a terceira linha são as componentes do vetor B, B1, B2, B3. Diante disso, e usando o resultado mostrado anteriormente, claro, organizando os termos que estão multiplicados com a base canônica I, com o versor J e o versor K, você encontra a expressão que é real, que é a mesma expressão que eu mostrei anteriormente. Então, essa fórmula é uma maneira de você calcular o produto vetorial entre dois vetores. Tudo bem? Coloque aí nos comentários se você já sabia desse método de cálculo de determinante, se você usa uma outra forma, para que a gente possa saber qual é a melhor maneira. Vamos agora ver um exemplo onde nós temos dois vetores, o vetor A de componentes 1, 3 e 4 e o vetor B de componentes 2, 7 e menos 5. E vamos calcular o produto vetorial entre eles. Temos então que calcular o produto vetorial de A com B. Lembrando que ele vai ser igual à matriz I, J, K. Aqui entra 1, 3 e 4. E aqui entra 2, 7 e menos 5. Seguindo a técnica que eu mostrei para vocês, repetimos as duas primeiras colunas. I, J, 1 e 3, 2 e 7. E agora a gente segue o procedimento. Vou usar as canetas na cor azul e verde, assim como eu fiz, para que vocês possam identificar melhor. Então, o primeiro elemento é este, depois esse e depois esse. Então, dessa primeira linha, nós vamos encontrar I vezes 3, 3i, 3i vezes menos 5, menos 15i. Desse outro elemento, nós vamos encontrar a expressão de 8j, e aqui nós vamos encontrar a expressão de 7k. Usando agora a caneta verde, nós temos que calcular dessa linha, dessa diagonal e dessa diagonal. Então, veja que aqui nós vamos ter menos 5ij, porém a gente tem que trocar o sinal, então aqui vai ficar 5j, aqui vai ficar 28i, mas a gente troca o sinal, menos 28i,
E aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes K, 6K. Mas a gente tem que trocar o sinal, menos 6K. Agora, a gente pode calcular o nosso produto vetorial. E ele vai ser igual. Componente I com componente I, componente J com componente J, componente K com componente K. Então, vai ficar menos 15I menos 28I, mais 8J mais 5J. Lembrando que nós já fizemos o ajuste do sinal, mais 7K menos 6K. E agora a gente pode encontrar o resultado. Dessa primeira relação, a gente vai achar a expressão de menos 43i. Aqui nós vamos achar 13J. E aqui nós vamos achar K. Logo, o vetor resultante da operação de produto vetorial entre os dois vetores A e B é dado por essa expressão. Ele tem componente menos 43 na direção X, 13 na direção Y e 1 na direção K. Tudo bem? Coloque aí nos comentários se você conseguiu encontrar a mesma expressão. Vamos continuar? É interessante mostrar também que quando você calcula o produto vetorial entre dois vetores idênticos, né, ou seja, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, esse resultado ele é identicamente nulo. Ou seja, se você calcular o produto vetorial de A com A, então aqui fica I, J, K, A1, A2 e A3, A1, A2 e A3. Então, ao calcular o determinante dessa matriz, né, então, ao fazer essa operação, você deverá encontrar que isso é igual a zero. Veja, você pode fazer repetindo as duas colunas, colocando I e J, A1 e A2, A1 e A2, seguir o mesmo procedimento que eu mostrei anteriormente para vocês, ou simplesmente usar o fato de que essas duas linhas elas são idênticas. Então, nesse caso, se você já estudou álgebra linear, se você já estudou matrizes, você sabe que quando você tem as duas linhas idênticas ou múltipla inteira uma da outra, nesse caso você tem que o determinante da matriz ele é sempre nulo. Tudo bem? Coloque aí nos comentários se você conseguiu também mostrar isso, ok? E vamos lá continuar nossa aula sobre produtos vetoriais. Vale comentar aqui um ponto muito importante, que foi o seguinte: o nosso ponto de partida para definirmos o produto vetorial foi de que essa operação A vetorial B, o vetor resultante fosse sempre perpendicular aos vetores A e B. Portanto, esta é uma das propriedades mais importantes que tem do produto vetorial. E por isso, devemos enfatizá-la e confirmá-la através do seguinte teorema, que é o seguinte, que o vetor A vetorial B, ele é ortogonal tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então, a sua resposta sempre deverá ser um vetor perpendicular ao vetor A e perpendicular também ao vetor B. Para que a gente possa encontrar a direção e o sentido do vetor resultante da operação produto vetorial, a gente faz uso da regra da mão direita. Veja, na expressão que eu mostrei anteriormente, usando até a mesma o determinante da matriz, ali já vai sair a expressão com as componentes e as direções, com os versores I, J e K. Mas você pode utilizar esse artifício da regra da mão direita quando você consegue identificar rapidamente as direções dos vetores A e B. Como que consiste? Então veja, na figura que eu apresento para vocês, nós temos o vetor A indicado na cor azul e o vetor B indicado na cor vermelha. Veja que existe um ângulo entre eles, θ. O vetor resultante da operação produto vetorial é um vetor que tem que ser simultaneamente perpendicular tanto ao vetor A quanto ao vetor B. E ele é indicado aqui pelo vetor na cor roxa. Observem que ele de fato forma um ângulo de 90 graus. Veja que a direção e o sentido dele agora você vai obter utilizando a regra da mão direita. Como que funciona? Se os dedos da sua mão direita se curvarem na direção do vetor A para o vetor B, então o seu polegar, o seu dedão, vai estar apontado na direção e sentido do vetor produto vetorial. Teste aí você mesmo nesse exato momento. Coloque os 4 dedos sobre o vetor A e gire até o vetor B, apontando o seu polegar para cima. Agora,
Se você pegar os seus dedos da sua mão direita e eles se curvarem na direção do vetor B para o vetor A, então o seu polegar vai estar apontado na direção e sentido contrário do produto vetorial A com B. Tudo bem? E aqui eu trago uma pequena curiosidade para vocês. Se você um dia tiver dúvidas sobre qual sentido a torneira abre ou fecha, você pode usar a regra da mão direita. Quando você abre a torneira, se o seu polegar está apontado para fora, a torneira vai estar abrindo. E se você fecha a torneira com seu polegar apontado para dentro, você vai estar fechando a torneira. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa é válido para você que quiser parafusar um parafuso na parede ou em algum outro lugar. Coloque aí nos comentários se você conhecia essa curiosidade, se você conhece a regra da mão direita, tudo bem? Conhecendo o sentido e a direção do vetor A vetorial B, podemos encontrar o seu comprimento, ou melhor, o seu módulo, através da seguinte expressão. O módulo do produto vetorial de A com B é igual ao módulo de A, módulo de B e o seno do ângulo entre eles. Veja que, diferentemente do que acontecia no produto escalar, aqui nós encontramos o módulo do produto vetorial usando a função trigonométrica seno e não a função trigonométrica cosseno. E se lembrarmos que um vetor fica completamente determinado, se conhecido o seu módulo, direção e sentido, nós podemos dizer o seguinte, que o vetor A vetorial B é o vetor perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com os vetores A e B, cuja orientação é obtida através da regra da mão direita, e o seu comprimento é obtido através da expressão acima. Pensando nisso, trouxe aqui um vetor A e o vetor B de componentes menos 1, 5 e 7 para o vetor A, e 3, 2 e menos 3 para o vetor B, onde o ângulo entre eles é de 11π sobre 18, aproximadamente 110 graus. Veja que se a gente quiser calcular o módulo do produto vetorial, nós não precisamos fazer toda aquela continha que nós fazemos anteriormente. Basta, então, fazermos o seguinte. Vamos calcular o módulo de A, que é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 75. O módulo de B vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 20. Tudo bem? Agora que nós conhecemos os módulos individuais de cada um dos vetores, então o módulo de A vetorial com B, ele vai ser igual ao módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles, que é de 11π sobre 18. E aí você vai substituir, né? Vai ficar a raiz de 75 multiplicado pela raiz de 20, multiplicado pelo seno 11π sobre 18. E esse resultado vai ser igual a aproximadamente 38,13. Basta você utilizar a sua calculadora. Coloque aí nos comentários se você conseguiu também alcançar esse mesmo resultado. Tudo bem? Veja, a partir da definição do produto vetorial, nós podemos afirmar que os dois vetores A e B serão ditos paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles for igual a zero. Por quê? Veja bem, dois vetores são ditos paralelos se o ângulo entre eles for dois valores, 0 ou π. Porque se o ângulo for zero, os dois vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Por outro lado, se o ângulo entre eles for π, é porque eles têm mesma direção, porém sentidos opostos. Nesse caso, basta a gente utilizar a regra do cálculo a expressão para o cálculo do módulo de produto vetorial. Então, o módulo do produto vetorial de A com B, ele é módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles. Se eles são paralelos, é porque ou o ângulo é zero ou o ângulo é π. E o seno de zero é igual ao seno de π e é igual a zero. Portanto, isso daqui sempre vai ser zero. E zero multiplicado por qualquer coisa é zero. Logo, se dois vetores são paralelos, é porque o produto vetorial entre eles é nulo. Tudo bem?
Veja, coloquei aqui para vocês dois vetores, o vetor A de componentes 1, 2 e 3 e o vetor B de componentes 2, 4 e 6. Vamos verificar se de fato eles são paralelos ou não. Para isso, nós precisamos calcular o produto vetorial entre eles. E aí a gente vai fazer o uso daquela regrinha que eu ensinei. I, J, K, 1, 2, 3, 2, 4 e 6. Vamos repetir as duas colunas, I J, 1 e 2, 2 e 4. E vamos calcular. Então, vamos lá. Começamos por aqui. I vezes 2 vezes 6, 12i. J vezes 3 vezes 2, 6J. K vezes 1 vezes 4, 4K. Agora a gente vai voltar no caminho inverso. Vai ficar essa e essa. Tudo bem? Então vai ficar J vezes 1, J vezes 6, 6J. Mas nós trocamos o sinal, menos 6J. I vezes 3, 3i, vezes 4, 12i. Mas nós trocamos o sinal, menos 12i. E por fim, K vezes 2, 2K, vezes 2, 4K. Trocando o sinal, menos 4K. Logo, nós vemos que quando somarmos aqui, ó, esse com este e este com este, encontramos o vetor nulo, ou seja, o vetor cujas componentes todas são igual a zero, mostrando assim que esses dois vetores são de fato paralelos. Agora que nós sabemos como calcular a ideia de produto vetorial, utilizando a noção de determinante, também aprendemos a calcular o módulo do produto vetorial, a gente vai dar uma interpretação para esse resultado, né? Então, a interpretação geométrica para o módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo que é formado pelos vetores A e B. Eu trouxe aqui uma figura para que vocês possam ver. Então, veja, nós temos o vetor A, o vetor B, eles formam um paralelogramo, né? E a área desse paralelogramo é exatamente igual ao módulo do produto vetorial de A com B. Então veja, agora eu trouxe para vocês aqui o seguinte: encontre a área do triângulo P, Q e R, onde as coordenadas de cada um desses pontos são dadas por 1, 4 e 6 para o ponto P, menos 2, 5 e menos 1, e R igual a 1, menos 1 e 1. Então veja que a partir desses pontos nós podemos formar um triângulo. E eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem como é. Então veja, nós temos aqui os nossos pontos. Então esse ponto tem as coordenadas 1, 4 e 6. Aqui é o ponto de coordenadas 1, 4 e 6. Aqui é o ponto de coordenadas menos 2, 5 e 1. E aqui é o ponto de coordenadas 1, menos 1 e 1. Observem que nós temos de fato um triângulo sendo formado. Precisamos encontrar esses três vetores aqui, ó, pelo menos dois, né? Vou colocar A e B. E queremos achar a área que é formada por esse triângulo. Como que a gente faz isso? Bem, primeiro vamos construir o vetor A. O vetor A, ele começa no ponto R e termina no ponto P. Então, o vetor A, ele começa no ponto R e termina no ponto P. Então, as suas componentes vão ser coordenada do ponto P menos coordenada do ponto R. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Coordenada Y, 4 menos menos 1, 5. E aqui vai ficar coordenada Z com coordenada Z. Então, vai ficar 6 menos 1, 5. Então, o nosso vetor A tem as componentes 0, 5 e 5. Vamos achar agora as componentes do vetor B. Ela vai ser dada por... Ela começa no ponto Q e termina no ponto P. Então, fica Q, P, e a gente vai achar as coordenadas. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. P menos Q. Então, vai ficar 1 menos menos 2, 3, 4 menos 5, menos 1, 6, menos menos 1, 7. Então, nós temos agora dois vetores para calcular o produto vetorial entre eles. Lembrando que a área desse triângulo é o módulo desse produto vetorial. Então, vamos lá. Agora que temos os dois vetores, vamos calcular o produto vetorial A com B. I, J, K, 0, 5, 5, 3, menos 1 e 7.
Vamos repetir as duas primeiras colunas, IJ, 0 e 5, 3 e menos 1. E agora vamos calcular o nosso vetor. Então aqui vai ficar, quando eu multiplicar essa linha, 35i mais 15j mais 0k, porque 0 vezes menos 1 dá 0. Agora vamos calcular o caminho voltando. Então, aqui vai ficar menos, aqui vai dar 0j, né? 0 vezes 7, 0 com j, 0. Menos i vezes 5, 5i. 5i vezes menos 1, menos 5. Mas como tem o sinalzinho de menos que a gente troca, ficou 5i. E por fim, k vezes 5 vezes 3 dá 15k, mas trocando o sinal, menos 15k. Então, o nosso vetor A vetorial B, ele é um vetor que terá as componentes, vamos lá, 35i com 5i vai dar 40. A primeira componente dele. 15j menos 0j, aqui vai dar 15. E 0k com menos 15, aqui vai dar menos 15. Então, o nosso vetor tem as componentes 40, 15 e menos 15. Se quiser escrever na notação de jk, fica 40i mais 15j menos 15k. Agora que nós temos o vetor, podemos calcular o seu módulo. Então, o módulo dele vai ser a raiz quadrada da soma quadrado das componentes, ok? E, usando uma calculadora para fazer esse procedimento, vamos encontrar o seguinte valor, 45,28. Esse é o módulo do nosso produto vetorial. Logo, a área do triângulo com os vértices P, Q e R tem exatamente o valor de 45,28 unidades de área. Tudo bem? Coloca aí nos comentários se você conseguiu resolver, se você conseguiu obter o mesmo resultado, e caso você tenha encontrado alguma dificuldade, pause o vídeo, volte, assista novamente e não esqueça de comentar aí para mim, tudo bem? A gente pode também aplicar o produto vetorial nas bases canônicas I, J e K, e onde a gente vai obter os seguintes resultados. O produto vetorial de I com J dá o versor K, o produto vetorial de J com K dá o versor I, e o produto vetorial de K com I dá o versor J. Veja que o produto vetorial ele não comuta. Então, se você troca o sentido, troca a ordem do produto vetorial, ganha um sinalzinho de menos. Basta você lembrar da regra da mão direita. Uma maneira bem simples de você lembrar essa relação das bases canônicas é através desse círculo que aparece. Veja que se você seguir a seta e falar o produto vetorial de I com J, dá como resultado K. J com K dá como resultado I. E o K com I dá como resultado o J. Se você fizer o sentido inverso, você vai ter com sinal negativo. Podemos agora apresentar todas as propriedades do produto vetorial. Então veja, essas são as propriedades do produto vetorial. Dados dois vetores em 3 dimensões, o produto vetorial ele não é comutativo, ou seja, a ordem ganha, quando você troca a ordem, ganha um sinal de menos. Você pode multiplicar um vetor por um número e ajustar, e por assim vai. Aqui, o mais importante a se destacar é a última propriedade, que é o duplo produto vetorial. Então, quando a gente faz o duplo produto vetorial, temos como resultado essa expressão. Então, lembre-se sempre deste resultado. Ok, pessoal? E assim, chegamos ao final da primeira parte da nossa aula sobre produto vetorial. Aprendemos que o produto vetorial é uma operação definida para vetores a partir de 3 dimensões. O resultado desta operação é um vetor que é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores multiplicados, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Vimos também que o módulo do produto vetorial possui uma interpretação importante, sendo a área do paralelogramo que é formado por esses vetores. Além disso, falamos que uma forma de obter a direção e o sentido é usando a regra da mão direita. Na nossa segunda parte sobre produto vetorial, iremos conversar sobre o produto triplo, uma operação que envolve tanto o produto escalar quanto o produto vetorial. E se você gostou dessa aula, não esqueça de comentar aqui embaixo, curtir o vídeo e compartilhar para outras pessoas que você acredita que possam ser ajudadas por essa aula. Nos vemos na próxima aula. Fui!